Salmo 131, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Se havia alguém em Israel com motivos de sobra para se orgulhar, era Davi. Oitavo filho de um cidadão comum. Davi começou trabalhando como simples pastor de ovelhas e, no entanto, se tornou o maior rei de Israel. Soldado corajoso, general e tático talentoso e servo sincero de Deus. Foi Davi quem derrotou os inimigos de Israel, expandiu as fronteiras de sua terra e ajuntou a riqueza que Salomão usou para construir o templo. Escreveu quase metade dos Salmos e, apesar de, como nós, ser culpado de desobedecer ao Senhor, sempre se arrependeu e buscou o perdão misericordioso de Deus. Foi por amor a Davi que o Senhor manteve acesa sua lâmpada em Jerusalém durante os anos de decadência em Judá. E foi pela linhagem de Davi que Jesus Cristo veio ao mundo. Com exceção de algumas ocasiões em que cedeu a seus desejos egoístas, Davi andou com o Senhor, mantendo sempre um espírito humilde. Neste salmo curto, fala dos elementos essenciais de uma vida que glorifica a Deus e que realiza sua obra aqui na terra. Primeiro, honestidade. Aceitar a si mesmo. Salmo 131, versículo 1. Movemos-nos em direção à maturidade, estágio no qual reconhecemos honestamente nossa identidade. Compreendemos nossas capacidades. Aceitamos essas duas coisas e vivemos para a glória de Deus. Rejeitar ou odiar a si mesmo, iludir-se a respeito de si mesmo e invejar a outros são sinais. Rejeitar ou odiar a si mesmo, iludir-se a respeito de si mesmo e invejar a outros são sinais de imaturidade. Davi havia observado alguns comportamentos desse tipo em seu filho, Absalão, e também no rei Saul. Um coração orgulhoso recusa-se a encarar a realidade. Um conceito excessivamente elevado de nós mesmos, olhar altivo, encobre a inadequação e as ambições arrogantes, andar à procura de grandes coisas. Podem impressionar algumas pessoas, mas terminam em fracasso vergonhoso. Jeremias 45:5. Quando aceitamos a nós mesmos, em nossas circunstâncias, e agradecemos a Deus pelo modo como Ele nos criou, não precisamos impressionar as pessoas. Elas verão nosso valor e nos amarão por aquilo que somos de fato. Salmo 16, 5, 6, Provérbios 18, 12, Filipenses 4, 11, 12, Hebreus 13, 5. Crianças mimadas querem ser vistas e ouvidas e se metem em situações com as quais não conseguem lidar. Davi não se promoveu, mas foi exaltado por Deus. Segundo, humildade. Aceitar a vontade de Deus. Salmo 131, versículo 2. A comparação com a criança desmamada é um retrato muito bonito do significado da humildade e da maturidade. As crianças israelitas eram desmamadas aos 3 ou 4 anos de idade, um acontecimento que marcava o fim da primeira infância. Mas as crianças, de modo geral, não desejavam ser privadas dos braços carinhosos da mãe e da saciedade que encontram em seus seios, de modo que se sentem rejeitadas e indesejadas. Porém, depois da crise do nascimento, toda criança deve, mais cedo ou mais tarde,
ser desmamada e aprender a primeira lição da escola da vida. O processo de crescimento envolve perdas dolorosas que podem levar a ganhos maravilhosos. O termo hebraico para desmamar significa completar, amadurecer, tratar com bondade. As pessoas em processo de amadurecimento sabem que a vida é uma série de perdas e ganhos e aprendem a usar suas perdas de maneira construtiva, a fim de não apenas crescer, mas também se desenvolver. As crianças devem ser capazes de atuar de modo independente da mãe. Isso implica desmamar, ir à escola, escolher uma profissão e, provavelmente, se casar e constituir um novo lar. Devem aprender que existe uma diferença entre a independência física e a independência emocional de sua família, e que essas separações não os privam do amor da mãe. O objetivo de Deus é que alcancemos maturidade emocional e espiritual. 1 Coríntios 13, 11, 1 Coríntios 14, 20, Efésios 4, versículo 13 ao versículo 15. E por vezes, Deus precisa nos desmamar de coisas boas para nos dar coisas melhores. Abraão teve de deixar sua família e sua cidade, mandar Ismael embora, separar-se de Ló e colocar Isaque sobre o altar. Que desmames dolorosos! José teve de ser separado do seu pai e dos irmãos, a fim de ver seus sonhos realizados. Tanto Jacó quanto Pedro tiveram de ser desmamados de sua autossuficiência e aprender que crer é viver sem tramar. A criança que Davi descreve debate-se e chora, mas no final se acalma e aceita o inevitável. O termo descreve o mar que se acalma ou o lavrador que aplana o solo depois de ará-lo. Isaías 28, 25. Em vez de ter altos e baixos emocionais, a criança desenvolve reações constantes e uniformes, indicando um passo enorme na busca pela maturidade. A vida bem-sucedida implica uma passagem de dependência para a independência e, em seguida, para a interdependência, sempre dentro da vontade de Deus. Aceitar a vontade de Deus nas perdas e ganhos da vida é experimentar uma serenidade interior essencial para que nos tornemos pessoas maduras. Terceiro, esperança, as expectativas para o futuro. Salmo 131, versículo 3. As crianças pequenas não entendem que a decisão da mãe é para o bem delas, pois o desmame as liberta para ir de encontro ao futuro e aproveitá-lo ao máximo. A criança pode querer que as coisas continuem como estão, mas esse é o caminho da imaturidade e da infelicidade. Quando nos debatemos para manter um passado confortável, abrimos mão de um futuro desafiador. No vocabulário cristão, o verbo esperar não tem o sentido vago da expressão espero que sim. Antes, é uma expectativa jubilosa daquilo que o Senhor fará, com base em suas promessas que nunca mudam. Como crianças sendo desmamadas, podemos nos debater com as circunstâncias em que nos encontramos no presente, mas sabemos que toda essa agitação é errada. Essas circunstâncias são um ventre de dentro do qual nascerão novas bênçãos e oportunidades. Romanos 8, 28.